Nesse vídeo eu falarei a minha visão como terapeuta de constelação familiar sobre o caso Larissa Manoela e o rompimento com seus pais. Meu nome é Everton Araújo, sou terapeuta integrativo, facilitador e professor de constelação familiar. Larissa Manoela, uma das principais atrizes do Brasil nos tempos de hoje, rompeu seus laços empresariais com seus pais. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu vejo basicamente duas leis da constelação familiar sendo violadas: ordem e equilíbrio de troca. A ordem na vida do ser humano dentro de uma família é um pai e uma mãe dar à luz a um filho. Então os pais sempre serão os grandes e os filhos sempre serão os pequenos, até que essa ordem possa ser invertida. Um filho mandar num pai, um filho mandar numa mãe, aí sim dentro da família a ordem seria violada. Quando uma família abre uma empresa e dentro dessa empresa essa ordem não é mantida, teremos um problema de ordem dentro da empresa. No caso da Larissa Manoela, ela é a pessoa da empresa. Então é ela que vende, é ela que faz propaganda, é ela que aparece, é ela que é atriz. Os pais são os empresários dela. Dentro da empresa, é como se ela fosse a pessoa que mandasse na empresa. Porque sem ela, os pais não fazem nada. Logo, quando ela traz a família para dentro de uma empresa, essa empresa, a ordem é invertida. Então ela tem que ser respeitada também. Possivelmente não foi o que aconteceu no caso dela. Houve uma violação nessa ordem. Quem é que manda aqui? Quem é a pessoa mais importante? Hierarquicamente, qual é a ordem que deve ser mantida aqui? Lei da ordem, nesse caso, para mim, sendo violada dentro de uma constelação organizacional. Não é familiar, não estamos falando da família diretamente, mas uma empresa familiar. Então a gente fala sobre constelações organizacionais, onde a ordem respeita a hierarquia da empresa. A segunda lei que, na minha opinião, foi violada foi a lei do equilíbrio de troca. Quando a Larissa estava em posição para ser a dona da empresa, dizer quanto que eu tenho, quanto eu ganho, independente da relação que eles tinham ali, ela se colocou para saber quanto ela ganhava. Então ela possivelmente se colocou como dona da empresa. Só que aí ela foi para os contratos, e nos contratos tinham 3 empresas. Uma ela tinha 2% e os pais 98%. Na outra ela tinha 33%, a mãe 33% e o pai 33%. E na outra, onde ela era 100% a sócia, a dona de tudo, tinha uma cláusula que dava aos pais a autoridade, a responsabilidade e a liberdade de tomar decisões por ela. Então aqui eu vejo que quando essa ordem é desrespeitada, o desequilíbrio também acontece. Ela se viu numa situação onde aquela relação não estava equilibrada, por mais que sejam seus pais. Quando não está bom dentro de uma empresa, a gente olha para o equilíbrio de troca. Só que eu, Everton, como facilitador experiente que sou dentro desse ramo, eu posso garantir para vocês que esse problema não está dentro da empresa. Esse problema está dentro do ramo familiar. Qualquer movimento de constelação que for feito ali, para a empresa vai aparecer problemas na relação familiar, possivelmente quando ela era pequena, a relação dela com o pai, com a mãe, e aí só um campo aberto de constelação para entender onde é que mora o grande ponto de desequilíbrio, o grande ponto de desordem dessa relação. E caminhando para o final desse vídeo, o ex-empresário dela, que foi quem descobriu ela e lançou ela nesse mercado, deu a seguinte declaração: na próxima vez, não solte uma entrevista dessa no Dia dos Pais, pois Larissa é influenciadora de milhões e isso pode incentivar filhos a irem contra os seus pais por serem contrariados. Diante disso eu pergunto: quantos filhos vivem em situações assim? Quantas famílias que têm empresas e vivem em situações semelhantes? Às vezes pais narcisistas, às vezes pais opressores, abusadores. Será que a repercussão desse caso talvez não encoraje essas pessoas a tomarem decisões na vida, assumirem uma posição adulta e bancarem a posição da autorresponsabilidade de seus atos? Pessoas que não conseguem sair de um ambiente tóxico do ponto de vista familiar, uma família disfuncional. Será que não encorajou as pessoas a tomarem a decisão, a amadurecerem na vida? Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo para mim. Um grande abraço e até mais.